Olá, pessoal. Esse é mais um webinário do canal Educaberge. Hoje nós estamos aqui com o tema Ouvidoria na Pandemia, Sensibilidade e Prática. E para falar sobre ele, nós trouxemos o Dr. Nairo Vidal, que é o diretor e ouvidor do Bradesco, uma pessoa com muita experiência, muito querida da Associação de Bancos. Tudo bom, Nairo? Tudo bem, Angélica? Tudo. Bom dia a todos. Bom dia. Vou te passar a palavra, então, para você poder começar o evento. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a Angélica, o André pelo convite de participar desse evento da ABERJ. É sempre um prazer muito grande participar dos eventos de vocês. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Cumprimento a todos e a todas que estão nos assistindo. Vamos passar aqui a experiência que nós tivemos, estamos tendo ainda na ouvidoria na pandemia, não só no Bradesco, mas eu creio que também em todo o mercado, em todo o sistema financeiro. Então, nós vamos começar falando sobre, obviamente, a crise sanitária, a crise global que nós tivemos, sem precedentes na nossa história recente, pelo menos, E o ponto principal para nós, da ouvidoria do Bradesco, para todos os ouvidores, é o cuidado com as pessoas, é cuidar de pessoas. Então, de uma hora para outra, no final de março de 2020, do ano passado, todas as equipes foram para casa, foram para o home office. Nós, no Bradesco, estávamos testando esse modelo, mas não deu nem tempo de testar. Vai todo mundo, pega notebook, pega PC, se adapta e fomos para o modelo de home office. E o interessante que o modelo de home office, fazendo um parênteses aqui, falar especificamente do Bradesco, foi muito importante para nós, neste período, está sendo ainda, que nós temos no departamento de RH do banco uma área chamada Viva Bem, porque a nossa preocupação era como é que estão os nossos funcionários em casa. Tinham estrutura para trabalhar, estão dividindo ali a residência com esposa, esposo, namorado, namorada, que estejam trabalhando também home office, filhos que estejam estudando online, Como é que está essa vida deles, que angústias estão passando? Aí o Viva Bem disponibilizou imediatamente uma central telefônica trabalhando 24/7 para atender os nossos funcionários, familiares dos funcionários, para atendimento com relação ao que está se passando, eventualmente situações emocionais, psicológicas, internações por Covid e todo o apoio. Isso foi muito importante para que os nossos funcionários, como um todo, no Brasil inteiro, pudessem cuidar dos nossos clientes. Então, é gente cuidando de gente que cuida de gente. O Bradesco cuidando dos funcionários que cuidam dos seus clientes. Isso é muito importante. Inclusive, no home office, a nossa produtividade na ouvidoria, depois à frente vou falar como funciona a ouvidoria do Bradesco, nossa produtividade aumentou. Então, isso foi muito importante, porque as demandas na ouvidoria também aumentaram. A sociedade como um todo mudou e essa angústia que todos nós sentimos acaba refletindo para o consumidor, para o cliente, e ele procurou mais ainda os nossos canais. Então, foi importante ter esse apoio do Viva Bem. Isso foi fundamental para que tudo corresse bem. Outro ponto importante durante a pandemia foi que os bancos, as instituições financeiras, mantiveram a prestação de serviço para a sociedade. Nós somos serviços essenciais. Houve uma redução, sim, no horário de atendimento ao público, até para a própria segurança dos funcionários e dos consumidores, dos clientes. E nós divulgamos de maneira massiva os canais digitais, tanto nos sites, em redes sociais, informando tudo o que é possível fazer, pelo app dos bancos, pelo Internet Bank, para preservar os nossos clientes, que para não precisar ir no banco, não precisar enfrentar eventualmente uma fila, poder resolver, a gente resolve, turma. A maioria das coisas pelo celular, pelo Internet Bank, E eventualmente pelo ATM também. Isso foi muito importante, essa divulgação e essas interações, para preservar e todo mundo ficar em casa e evitar exposição, aglomeração. Isso foi fundamental durante o ano passado e este ano também. E um ponto interessante é que, como eu disse, a sociedade mudou, nós mudamos, Somos todos consumidores, Então, o nosso comportamento mudou. Então, foi fundamental para as ouvidorias, para as instituições financeiras, se adaptar às necessidades dos clientes. Nós temos novas soluções. Por exemplo, ampliar limite transacional,
né? Uma vez que o canal é internet banking, app, para não ter que sair de casa, ele teve que rever os limites, o cliente se autosservir com esses limites, e não mais, né, as instituições financeiras, o mercado como um todo, ter que o consumidor se adaptar à empresa, se adaptar ao banco. Não, nós temos que identificar a necessidade e rapidamente poder fazer essas interações e essas inovações, se adaptando à necessidade do cliente. E também foi fundamental o que os bancos fizeram, não só o Bradesco, mas todo o sistema financeiro, para superar a crise, a agilidade para prorrogar os pagamentos, pessoal. Nós tínhamos os empréstimos, que era o dia a dia, né? Só que veio a crise sanitária, muitas pessoas perderam emprego, ou muitos negócios deixaram de faturar, e as contas continuam, água, luz, telefone, gás e mais o empréstimo bancário. Então, nós conseguimos atender a população, prorrogando esses pagamentos, dando um fôlego para que a gente continuasse com os clientes. Não era interesse nenhum dos bancos que os clientes ficassem super endividados naquele momento, não pagassem os seus empréstimos. Nós entendemos a situação que estava passando e demos essa prorrogação que foi fundamental para a sociedade, para manter a sociedade ativa ainda, sem essa preocupação, e não tivemos, pessoal, agora um ano depois, um ano e meio depois, nenhum problema de aumento de inadimplência. Então, mostra que, de fato, esse desafio a gente conseguiu superar na prática, ajudando a sociedade como um todo. Isso foi muito bacana. Outro ponto que a crise sanitária trouxe, e podemos dizer que é um ponto positivo, né? Nem tudo foi negativo com a pandemia, por mais negativo que ela seja por si só, mas Bradesco, Itaú e Santander se uniram, né? Os 3 maiores bancos privados do país deram as mãos, como está aí na imagem, e resolveram juntos ver o que de fato nós podemos fazer para a sociedade. Como os 3 bancos juntos poderiam apoiar tudo que estava acontecendo. Então, teve apoio muito forte para os pequenos e médios empresários. Por exemplo, a produção de respiradores aqui no Brasil foi apoiada pelos 3 bancos, e esses equipamentos todos destinados para o Ministério da Saúde. Os 3 bancos também doaram 5 milhões de testes de Covid, 15 milhões de máscaras e 30 tomógrafos, além de outros equipamentos. A Bradesco Seguros, especificamente, aí no Rio de Janeiro, viu, Angélica, onde está a Berge, apoiou na construção do hospital de campanha, com capacidade de 200 leitos, sendo 100 leitos de UTI. Então, os 3 bancos, nós somos concorrentes? Sim, somos concorrentes, mas não somos inimigos. Lá na linha de frente, vamos concorrer pelos clientes? Vamos, é saudável até para os clientes essa concorrência, obviamente, né? Mas não somos inimigos, podemos sim nos unir para fazer uma sociedade melhor, nos unir em prol da sociedade. E não ficou por aí, não. Como deu certo essa parceria dos 3 bancos privados, os 3, durante a pandemia, começaram a perceber que o planeta estava gritando por socorro. A pandemia mostrou isso muito bem, que quando ficou todo mundo em casa, a gente viu que a poluição baixou, a gente passou a ver, aqui em São Paulo, eu comecei a ver em home office, eu estou em home office hoje no modelo híbrido, e você passou a ver passarinhos que você não via, aves que você não via em São Paulo, Então, isso mostra que o planeta estava precisando também de uma pausa para respirar. E os 3 bancos pensaram em sustentabilidade, o que fazer? E pensar em sustentabilidade no nosso país não tem como deixar de fora a Amazônia. Precisamos manter a Amazônia. E, eventualmente, nós não precisamos também só depender do poder público. A iniciativa privada tem que fazer a sua parte também. É fundamental. Não adianta só a gente cobrar do poder público. Vamos fazer a nossa parte. E Bradesco, Itaú e Santander estão fazendo. Então, houve essa união. Também é um projeto longo, tem uma série de compromissos. Eu trouxe aqui os principais pontos, como viabilização de investimento em infraestrutura, energia, internet, saneamento básico, o estímulo às cadeias sustentáveis na região. A gente tem ali o caso do açaí, por exemplo, que toda a produção, passava o atravessador, colhia toda a produção dos ribeirinhas
e mandava para fora num preço muito baixo, né? Então, hoje, os 3 bancos conseguiram financiar com juros, né, diferentes, a própria população fazer esse recolhimento e vender para fora. Então, com lucro justo para eles, que colhem, né? O açaí você não planta, ele nasce na floresta amazônica, por isso que é importante mantê-la. Então, o ganho da população ribeirinha, por exemplo, que trabalha com açaí, é deles de fato, e não de um atravessador. Isso é muito importante para o desenvolvimento daquela população, daquela sociedade que ali vive. E também atraindo investimentos para promover parceria de tecnologia e da bioeconomia. Isso é fundamental. Na Amazônia, com certeza, nós temos ali uma série de coisas que nem imaginamos, o que ela pode dar ainda mais de benefício do que já o faz hoje, né? E também fomentos do mercado de ativos, instrumentos financeiros e de lastro verde. Então, nós temos um leque muito grande, onde é possível, sim, fazer de forma séria manter a Amazônia até o crescimento sustentável da região. E um ponto importante que o Bradesco já olha para a Amazônia há muito tempo. Nós temos lá 2 barcos que fazem uma viagem pelo Rio Solimões, né? Ele leva 5 dias para descer o rio e voltar, com uma agência bancária atendendo toda a população ribeirinha. A bancarização dessas populações. Antes de ter esse atendimento do Bradesco, as populações ribeirinhas saíam das suas regiões, iam para os núcleos maiores, né, para uma cidade maior, sacar o seu dinheiro dos conventos de aposentadoria, do que fosse, e acabava comprando mercadorias para subsistência nessas cidades. Então, ela saía de onde ele morava, vai lá, saca o dinheiro, compra tudo lá e volta para casa com os produtos, e sem desenvolver aquela região. Uma vez que você tem a bancarização, você tem ali o barco passando uma vez por semana na população, eles passam a sacar o dinheiro na agência dentro do barco e também a consumir os produtos na comunidade. Com isso, estimulou-se o comércio nessas populações ribeirinhas. E o dinheiro transita ali também, dando a sustentabilidade que aquela região precisa e mantendo a nossa população ribeirinha produzindo e ativa na região onde eles nasceram, foram criados e querem viver. Então, isso é muito importante para que a Amazônia permaneça cada vez mais viva e sustentável. E na pandemia, tudo isso foi fundamental. Então, essas são as ações que o Bradesco, Itaú e Santander estão fazendo e continuarão também nesta parceria. Porque concorrência sim, mas inimigo nunca, né, pessoal? E agora, falando da ouvidoria, né, falando da ouvidoria especificamente do Bradesco, nós temos uma estrutura um pouco diferente de algumas outras instituições financeiras, outras empresas, né? Eu sou o diretor e ouvidor do Bradesco, exceto do Grupo Segurador. Então, eu respondo diretamente ao Otávio de Lazari, que é o nosso presidente, temos reunião mensal com ele, né? A pandemia passou a ser virtual, então isso facilita muito tudo que precisa ser feito dentro da organização Bradesco. Então, na nossa ouvidoria, nós cuidamos das reclamações do saque, que internamente nós chamamos, né, de Alô Bradesco e para o público também. O Alô Bradesco, fazendo um parênteses aqui, ele foi criado lá em 1985, né, 5 anos antes do Código de Defesa do Consumidor, e de lá para cá veio evoluindo o que hoje é o saque. Então, tem uma história aí de 35 anos, mais de 35 anos, que nós atendemos no Alô Bradesco, né? Inclusive na minha sala, lá na Matriz, hoje eu estou em home office, estou em casa, mas na minha sala eu tenho ali a primeira planilha que foi datilografada do Alô Bradesco. Atendemos também, passamos a atender agora, em outubro deste ano, na ouvidoria, a área do consumidor.gov do Reclame Aqui, áreas de primeira instância, como nós chamamos, né? Temos também o nosso 0800 ouvidoria, que é aqueles clientes que passaram pelo saque Alô Bradesco ou atendimento primário nas agências, nas centrais de atendimento, têm acesso à segunda instância, ao 0800 de ouvidoria. O nosso time trabalha 8 horas no 0800, são analistas, não são atendentes. Eles passam 4 horas atendendo ao telefone e 4 horas tratando as reclamações dos clientes que atenderam e dão o retorno. Ou seja, eles vão do início ao fim atendendo ao mesmo cliente, ao mesmo consumidor. Isso dá uma empatia muito maior, isso dá uma segurança muito maior para os nossos clientes, para os nossos consumidores. Atendemos também as reclamações
que chegam pelo canal do Banco Central e da CVM, e também os órgãos de defesa do consumidor, né? Temos os PROCONs do Brasil inteiro, temos as defensorias públicas também. Então, do modo geral, esses são os canais de atendimento, mas nós temos outras áreas de ouvidoria que são tão importantes quanto os canais que tratam as reclamações. A primeira que está aqui para nós é a experiência do cliente, que a experiência do cliente, ela trata de causa raiz de reclamação. Então, é pegar todas as reclamações que chegam nesses canais que eu mencionei para vocês, analisa e vê qual foi o gatilho que fez o nosso consumidor, o nosso cliente reclamar. Qual é a causa raiz daquela reclamação? Foi uma comunicação ruim? Foi uma oferta ruim? Foi uma experiência na jornada de contratação, de usabilidade? O que aconteceu para o cliente reclamar? Esta área que faz análise e é esta área que traz as informações que a gente leva para o presidente do banco, mas é a área que a gente chama de consultoria grátis. Qualquer empresa, não é só banco não, qualquer público, privado, onde for, a ouvidoria é uma consultoria grátis. Não precisa contratar ninguém para saber o que precisa melhorar. Numa empresa, numa repartição, no atendimento público, onde for, pessoal, vá na ouvidoria. Ali a gente tem material necessário para mostrar o que de fato precisa ser melhorado, né? Aonde a roda está pegando. E é o que eu falo para o Otávio, eu falo para os colegas diretores. Não é o Nairo que está falando, não é o ouvidor que está falando, é o cliente. Eu tenho aqui, ó, agência, conta, nome, telefone, CPF, é a voz do cliente. Ele que está nos dizendo, na visão dele, não na visão nossa. Para nós pode estar tudo bem, mas para o cliente não está, então alguma coisa deu errado. Então é fundamental, e na pandemia isso agiu muito bem, de ouvidoria atuar, mostrando o que precisa melhorar e de forma rápida, principalmente na pandemia, né? Nada poderia esperar muito tempo. Então, além da consultoria grátis, nós temos um escritório de projetos que faz toda a governança do departamento, todas as ideias que surgem, né? As mudanças que eventualmente a experiência do cliente provoca, os processos do banco, nos produtos, nos serviços. Muita coisa a gente nasce como um projeto e vira um processo, e toda essa governança tem uma área exclusiva na ouvidoria para fazer essa gestão. E temos também a gestão administrativa do departamento, que prepara também toda a capacitação dos 150 funcionários. Hoje somos 150 funcionários na ouvidoria do Bradesco, então tem um programa muito forte de capacitação, escutativa, empatia, porque, né, quem trabalha em ouvidoria sabe, não é fácil você lidar o dia inteiro com reclamação. Então, é importante ter um suporte muito grande, uma capacitação e um acompanhamento próximo para a gente manter todo mundo ativo e muito perspicaz e empático com os nossos clientes, né? Tudo isso é fundamental para nós. E aí nós temos, sim, de fato, que representar a voz do cliente, né? A sinergia e o aprendizado com a linha de frente. Daqui a pouco eu vou falar sobre a experiência do Bradesco. Turma, é fundamental que as ouvidorias, de novo, público, privado, de banco, o que for, tenha muita sinergia com quem está ali no balcão, com quem está de cara para o vento, como nós falamos. No nosso caso do Bradesco, é a rede de agências, né? Tanto dos segmentos varejo, segmentos prime, onde for, tem que ter uma sinergia muito grande. Ouvimos os nossos clientes, como eu comentei no slide anterior, mas é fundamental a gente ouvir também quem está ali, quem está sentindo o calor, né, do momento, o calor do que os consumidores estão falando para nós, que muitos não reclamam, né? Muitos vão ali na agência e vão embora, pode até deixar de ser cliente do Bradesco. Hoje está muito fácil você abrir conta, né? No Bradesco também é muito fácil, pelo aplicativo do banco você abre a conta em casa. Isso você pode fazer em qualquer organização financeira, qualquer instituição financeira. Então, é importante essa sinergia. Isso é fundamental para o sucesso de qualquer empresa, porque é o cliente satisfeito. Quando você tem a linha de frente antenada, preocupada com a qualidade do atendimento e ouvindo a voz do cliente, essa junção, essa sinergia com o olhar da ouvidoria é fundamental também para que as empresas, as instituições permaneçam sustentáveis. E também o que eu falei, né, no início, adaptação às novas necessidades. O comportamento mudou, exigência mudou e não podemos mais trabalhar como nós trabalhamos.
A ouvidoria do Bradesco tem um pouco mais de 15 anos, né? Ela foi criada em 2005, 2 anos antes da exigência do Banco Central de que as instituições financeiras tivessem ouvidoria. Nasceu como uma área na época, né? E em 2009 passou a ser um departamento, até o Júlio Marques foi o primeiro diretor da ouvidoria e o segundo ouvidor, né? Eu substituí o Júlio, que foi um grande mestre para mim nesse período. E hoje não dá mais para trabalhar como trabalhávamos em 2019, por exemplo, precisa nem em 2005. Tivemos que mudar, tivemos que nos adaptar e temos que nos adaptar dia a dia. A velocidade como as mudanças, as exigências estão acontecendo é muito rápido. E o importante, pessoal, é não perder a empatia. Por mais que essa mudança seja rápida, manter a empatia com os nossos clientes, com os nossos consumidores, é fundamental. Nós temos também na inovação e experiência digital, e aqui eu vou fazer outro parênteses. Tecnologia é fundamental, digitização, tudo isso é maravilhoso, comunicação digital, internet bank, app, ótimo, é necessário. Mas, pessoal, jamais podemos perder o atendimento humano. No caso das ouvidorias, nós temos o 0800, é humano e nós não abrimos mão disso. Temos sim, eu vou falar um pouquinho de jornada digital, tem tudo isso. Mas, primeiro, jamais abandone o atendimento. Na pandemia, isso foi um diferencial enorme. As pessoas queriam falar com alguém, queriam se expressar, porque não conseguia mais, né? A gente não pode abraçar os entes queridos que nós queríamos abraçar, ficou todo mundo isolado. Então, os nossos clientes ligavam para a ouvidoria, aumentou significativamente as ligações e foi fundamental este atendimento humano, este acolhimento, pessoal. Por mais que tenha tecnologia, querem falar com pessoas e não com máquinas. Nós temos o público, sim, tem os nativos digitais, tem aquelas pessoas que, independentemente de ser nativo digital, gostam de usar os canais digitais, né, para reclamar, inclusive. Mas o atendimento humano, pessoal, é fundamental. Tá? Fica aqui esse registro. Na pandemia, de novo, fez toda a diferença e continua fazendo a diferença. Então, jamais deixem de ter o atendimento humano, principalmente na ouvidoria. Principalmente na ouvidoria. E nós temos, sim, um investimento muito forte. Mais adiante eu vou falar sobre tecnologia, como nós aplicamos na ouvidoria, inteligência artificial, algoritmos, né? Nós estamos revendo toda a jornada digital para o cliente que reclama através do app, através do internet bank, não precisa ser cliente do Bradesco para interagir no Fale com Ouvidoria, no Fale Conosco, que é o canal de primeira instância, né? Ele, obviamente, é aberto para toda a população, então você não precisa estar logado, né? Todo mundo pode usar este canal, desde que assim deseje, né? Senão, o nosso 0800 está disponível para todo mundo. E também é fundamental, né, o propósito de transparência. Né? A ouvidoria é uma exigência à transparência, assim como a ética e a empatia. Né? Então, são 3 pilares que nós, na ouvidoria, jamais podemos abrir mão. Temos que manter firmes e, por exemplo, nós temos como resposta não para os nossos clientes. A reclamação que ele fez, a demanda que ele nos trouxe, a resposta é negativa. O não também existe. Só que é fundamental, turma, a gente explicar esse não. O porquê eu estou dizendo não para a Angélica, que reclamou na ouvidoria do Bradesco. Essa é a parte mais difícil. É a parte mais desafiadora do nosso trabalho. Porque eu responder para a Angélica, ok, resolvi seu problema, é fácil. Né? O desafio é explicar para a Angélica e deixar claro para ela, com transparência, ética e empatia, que não é possível atender a demanda dela pelos motivos X, Y, Z. Aí, trazendo aqui para vocês o que eu falei da linha de frente de sinergia, nós trouxemos no final de 2019, um pouco antes da pandemia, o Paulo Corsini, que é um especialista da área de RH, trabalhou na Unibrad, que é a Universidade Corporativa do Bradesco, e ele veio para a ouvidoria, compramos o passe dele, e ele criou um projeto que virou um processo em 2020, que é a parceria consultiva.
o Paulo se reuniu com 100% das diretorias regionais do Bradesco. Nós temos 13 diretorias regionais espalhadas por todo o território nacional. Ele falou com quase 30 mil funcionários hoje, né? Essa posição é até o meio do ano. Agora, em novembro, ele já atingiu 30 mil funcionários. E são reuniões, turma. O modo digital, né? A videoconferência ajudou a acelerar. Presencialmente ia demorar um pouco mais. Mas são reuniões onde a gente não vai falar de números, a gente não vai falar de reclamação propriamente dita, caso específico. Não vamos cobrar nada. Essas uniões, o Paulo leva a qualidade no atendimento na visão do ouvidoria. O que a nossa rede de agências precisa fazer para o cliente que chega com uma dúvida, ela seja resolvida e não saia de lá com uma reclamação. É falar sobre empatia, é falar sobre gente. A gente tem que gostar de gente, né? Para trabalhar em ouvidoria, para trabalhar com atendimento ao público. Tem que gostar de gente. Não tem como, né? Se não gosta de gente, trabalha em outra área, não com gente. Sobre colaboração e, principalmente, resolutividade. Resolver a questão do cliente. Então, essas uniões, além de levar este olhar, tem sido um sucesso, né? Hoje a turma nos pede, olha, teve uma mudança aqui na minha diretoria regional, Paulo, você pode vir aqui e fazer essa reunião conosco? E é um processo que continua vivo. Continua vivo em 2022. Nós tivemos aqui funcionários de todos os cargos, gerente de agência, gerente de conta, a turma do pré-atendimento. Isso é um movimento contínuo. A gente vai melhorando cada vez mais. E é importante, nós levamos a mensagem da ouvidoria de qualidade no atendimento, mas também nós ouvimos a rede de agências das dores que a rede de agência tem. As dores com a própria ouvidoria. Então, nós conseguimos melhorar processos da ouvidoria para atender melhor a rede de agências, não só os clientes. E também passamos a fazer agora, em novembro, a parceria construtiva com as áreas da matriz do Bradesco, com os departamentos da matriz que suportam as redes, que dão apoio para a rede de agências. E levamos as dores da rede, departamento por departamento, falando também sobre atendimento, de como a gente pode melhorar o atendimento da matriz para a rede de agências que atende funcionário. Né? De novo, gente cuidando de gente que cuida de gente. É fundamental que esse ciclo todo funcione muito bem. E a ouvidoria, além do papel de tratar reclamação, de mediação, de evitar a judicialização, tem que fazer este elo em todas as correntes que existem numa organização. E isso vale, de novo, para qualquer segmento, público, privado. Este é um papel também fundamental da ouvidoria. Outro ponto importante, nós criamos o processo do Somos Todos Ouvidoria. Como eu falei, nós atendemos na ouvidoria o saque Alô Bradesco, não os atendentes do 0800, não quem recepciona o cliente, né? Isso é uma central de atendimento que uma outra área cuida. Quando registrou a reclamação do cliente, a ouvidoria faz a gestão com as áreas da matriz para qualidade de resposta, uma série de coisas que mais à frente eu falo. Mas o que nós fizemos? 100% dos 150 funcionários da ouvidoria, independente da área administrativa, experiência do cliente, escritório de projetos, todos os canais que eu mostrei para vocês, diariamente trata duas, três reclamações do saque Alô Bradesco. Então, liga-se para o cliente, entende a reclamação dele. Muitos clientes se surpreendem e falam, poxa, eu reclamei ontem no saque, vocês estão me ligando hoje na ouvidoria? Isso é encantar cliente, né? E faz toda a triangulação com o gerente da agência, quando precisar envolver a agência, as áreas da matriz, para resolver a questão do cliente. Então, 70% desses atendimentos do Somos Todos Ouvidoria são resolvidos em linha, são resolvidos nesta ligação com o cliente, com a agência, com áreas de matriz. Os outros 30% em até 2 dias nós respondemos para os clientes. E, turma, só esse ano, mais de 15 mil clientes passaram por esse processo. Isso dá um encantamento e os clientes passam a acreditar nos canais internos das instituições financeiras, nos canais internos das empresas. É fundamental que a gente faça isso. É fundamental ouvir a necessidade. É, de novo, o atendimento humano fazendo toda a diferença no dia a dia da nossa sociedade. Mas não paramos por aí também. Sempre com esse olhar no saque, nós criamos a sala ágil de atendimento. Seria um terceiro nível, do atendimento do saque.
nós pegamos 10 departamentos, são 18 funcionários, que quando o nosso consumidor, o nosso cliente, liga no saque do Bradesco, o atendente do saque não consegue resolver, ele pergunta para o cliente: senhora Angélica, a senhora autoriza eu transferir a sua ligação de forma assistida para um núcleo que vai procurar ter uma celeridade na resolução da sua reclamação? A Angélica dizendo sim, eu autorizo a transferência da ligação. Ela é uma transferência assistida. Quando esse funcionário da sala ágil recebe a ligação, o atendente já passou a situação para ele, o cliente tem que repetir tudo que ele já falou lá atrás, né? E nós resolvemos também praticamente 90% dessas reclamações em linha, e no máximo em 48 horas os outros 10% são resolvidos. Então, no primeiro semestre de 2021, tivemos quase mais 15 mil clientes atendidos, tínhamos 14 mil também no segundo semestre do ano passado, quando nós começamos a sala ágil de atendimento. E a sala ágil de atendimento, ela retroalimenta o atendente do saque. Então, muitas coisas que a gente percebe que a sala ágil resolve, por que não dar acesso a sistemas, empoderamento para o atendente do saque? Então, a sala ágil vai deixando mais ágil também o atendimento do saque. Isso é muito importante. Outro dado fundamental é que menos de 1% desses clientes que foram atendidos pela sala ágil procuraram canais externos de atendimento. Procuraram órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs, defensorias, Banco Central, Reclame Aqui, consumidor.gov, Justiça. Então, também é uma desjudicialização. Isso tem feito também toda a diferença no dia a dia. E agora, falando novamente, né, de tecnologia, dando exemplos práticos, e surgiu tudo isso, teve uma aceleração muito grande na pandemia, e nós passamos com a pandemia a trazer essas duas inovações para a ouvidoria. De novo, eu insisto muito nisso, tá? Sem esquecer o atendimento humano. Então, nós usamos a inteligência artificial para auxiliar na causa raiz de reclamação, por exemplo. Quando eu falo daqueles canais de ouvidoria, 0800, Banco Central, CVM, PROCON, nós tratamos 100% na ouvidoria. A ouvidoria recebe, trata com o gestor e responde para o cliente. Então, nós temos conhecimento de 100% das reclamações. No saque Alô Bradesco, o volume é maior. Quem trata é o gestor, que responde para o cliente, e nós acompanhamos a ouvidoria com inteligência artificial. Nós temos um volume de 50 mil reclamações mês no saque. Então, só com inteligência artificial para identificar causa raiz de reclamação, qual foi a resposta dada para o cliente, a qualidade dessa resposta, se ela foi resolutiva ou não. E também para apoiar em plano de ação da consultoria grátis, né? Mas para melhorar processos, produtos e serviços. Essa é a mola propulsora de tudo isso. E a inteligência artificial vem para nos auxiliar, não para atender cliente, mas para auxiliar em melhoria dos processos, dos produtos e serviços para os clientes. Isso é muito importante. Também temos os algoritmos de propensão. Então, nós passamos a usar algoritmos para identificar os clientes com propensão a, por exemplo, judicialização, para identificar reclamações em outros canais de ouvidoria também. Vamos resolver esses clientes identificando esses perfis de forma rápida também, né? Dando mais agilidade, tendo um pouco mais de atenção, principalmente no que eu vou falar daqui a pouco, do público potencialmente vulnerável. Isso é fundamental. E falando, né, dos clientes potencialmente vulneráveis, a gente tem feito um trabalho das instituições financeiras, com apoio do Banco Central, da FEBRABAN, da BBC, da CREF, as entidades de classe como um todo mundo avançando na questão dos clientes potencialmente vulneráveis. E clientes potencialmente vulneráveis não é o cliente idoso somente, não é o cliente de baixa instrução ou nenhuma, por exemplo. É um conjunto de indicadores, né? Um conjunto de indicadores que pode nos identificar qual o potencial de vulnerabilidade dos clientes, né? Nós temos uma escala de vulnerabilidade, a gente vem construindo isso, avançamos bastante, temos ainda um caminho pela frente, mas em conjunto com todas essas instituições que eu comentei, a gente vem avançando dia a dia, com o cuidado que tem que ter.
que também a pandemia nos trouxe essa necessidade. Não podemos tratar todo mundo da mesma forma. Nós temos públicos diferentes, nós temos 5 regiões no país, 5 gerações diferentes transitando nas instituições financeiras. Então tem que ter esse olhar. E o público potencialmente vulnerável tem que ter um tratamento diferenciado. Isso é fundamental. E para isso nós temos que conhecer muito bem o nosso cliente, saber o grau de vulnerabilidade dele. Nós temos isso marcado em toda a base do Bradesco, né? E 100% das reclamações tem essa identificação. E principalmente sensibilizar as pessoas, né? Aqui entra novamente o comitê de capacitação dos analistas para o atendimento, né? Para esse tratamento, uma resposta diferenciada. E também a empatia, né? Monitorar esses prazos, critérios de qualidade diferenciados. É fundamental o cuidado com o cliente vulnerável. Então, daqui para frente, né, nos próximos meses e anos, é muito importante a gente ter esse olhar para o cliente potencialmente vulnerável. E também, partindo aqui para a nossa reta final, né, voltando a falar do poder das pessoas. Então, turma, investir no capital humano é fundamental para as ouvidorias. Investimento pode ser um bate-papo. Não precisa ser um investimento financeiro, uma capacitação. Isso é fundamental também, mas muitas vezes não é possível. É um bate-papo. Na pandemia, nós passamos a ter reuniões por vídeo frequentes. Reuniões para bater um papo no final do dia. Se reunir, aí, como é que foi seu dia? Quais foram as dores? Quais foram as dificuldades? O que a gente pode fazer para ajudar? É estar próximo. Investir no capital humano é proximidade com pessoas, proximidade com gente. Essas relações éticas que precisam se manter. O home office é importante, deve permanecer, né? Deve ter a retomada com o modelo híbrido, alguns dias na empresa, alguns dias em casa, até mesmo para não perder a cultura da empresa, né? Lá na ouvidoria, falando de pessoas, nós fazemos pesquisas constantemente e a maior dor que se tem com o home office é a falta do relacionamento com os colegas de trabalho, né? Aquele almoço junto, aquele cafezinho, aquele bate-papo que é necessário, né? E também tirar uma dúvida, né? Eu estou atendendo aqui a Angélica, o André está do meu lado, falando: André, estou com um caso aqui de uma consumidora, de uma cliente, isso, o que você acha que eu faço? Que linha que eu vou? Vai assim, assim, assim. E vai. Dá para fazer isso hoje? Dá. Nós temos o Teams, por exemplo, que nós usamos no Bradesco. Mas você estando ali do lado é diferente. Então, investir nas pessoas é isso, é cuidar dos detalhes. Porque trabalhar em ouvidoria, trabalhar com reclamação, não é uma tarefa fácil, mas também não precisa ser uma tarefa penosa. Nós podemos trabalhar com seriedade, mas trabalhar também com bom humor, com empatia entre nós, não só com os clientes. A empatia tem que valer para todo mundo. E o papel da tecnologia, como eu falei, cada vez mais isso é importante, tanto para as transações. Hoje, mais de 95% das transações do Bradesco são nos canais eletrônicos, né? A rede de agências passa a ter uma função mais de consultoria do que propriamente transacional. Isso é muito importante, né? E a adaptação do propósito. Adaptação e propósito. Então, provocar essas transformações internas. Provocar transformações na ouvidoria, provocar transformações na linha de frente das empresas, público, privado, o segmento que for. Transformações internas, como eu falei, em processos, em produtos, em serviços, e por que não na cultura? Então, é fundamental que as ouvidorias sejam empoderadas, que as ouvidorias sejam ouvidas pelas altas administrações, pelas lideranças, independente do segmento que estiver. Isso é fundamental para todos nós, né? E também nós termos o cliente no centro das relações, o consumidor no centro das relações. Não ser simplesmente uma frase bonita. Sim, pensar nele. Pensar na necessidade dele, como eu falei aqui. Pensar que de forma nós vamos nos adaptar às necessidades do cliente. Para estar um passo à frente. E para isso o papel da ouvidoria na pandemia foi fundamental. Essa sensibilidade foi fundamental. De trazer para as nossas organizações o que de fato está acontecendo. O que precisa ser feito? Qual que é a dor do cliente? É ter a voz da empresa, fazer parte da estratégia das empresas da ouvidoria. A ouvidoria participar de toda a fase dos projetos
de um produto, de um serviço, de um processo. Quando se for alterar alguma coisa, ouçam as ouvidorias. Isso vale para o setor público e privado. O que é que você acha, ouvidor, ouvidora? Essa linha. E nós podemos nos posicionar, de novo, com embasamento, não com opinião pessoal. Com a matéria rica que nós temos, a matéria-prima rica que nós temos nas ouvidorias. E isso faz toda a diferença na experiência dos nossos clientes, dos nossos consumidores, na jornada que ele tem em qualquer empresa. Num atendimento telefônico, num balcão, né, numa mesa de um gerente, num autoatendimento com o banco, em qualquer situação. Então, é fundamental nós termos todo esse engajamento. E, para terminar, o meu último slide, eu não poderia deixar de falar sobre isso, né, que é a mensagem do Sr. Amador Aguiar, o fundador do Bradesco. O Bradesco foi criado em março de 1943, lá em Marília, como um banco de portas abertas. Naquela época, aquele tempo, quem tinha acesso a banco eram os grandes fazendeiros, os grandes industriais, e a população como um todo não tinha este acesso. E o Sr. Amador Aguiar fez um banco de portas abertas, onde todos os agricultores da época, em Brasília, no interior de São Paulo, toda a população podia, sim, entrar na agência, podia ser atendido. Ele tirou os gerentes das salas, que ficavam numa sala bonita, com secretária, difícil acesso, colocou a mesa na entrada da agência, fez todo esta revolução, essa bancarização lá em 1943, e a gente mantém isso muito forte no nosso DNA. E nós temos lá no Museu do Bradesco, e eu chamo que é a Bíblia da Ouvidoria do Bradesco, essas anotações aqui de próprio punho. Essa é a letra do Sr. Amador Aguiar. E aqui está anotações para 1968. Eu não sei se ele escreveu em 67 ou escreveu em 68, mas enfim, tem mais de 50 anos esse texto. E aqui ele diz que a melhor colaboração que podemos receber dos nossos clientes, além dos serviços que nos dá, é a reclamação. Aí ele riscou reclamação, acho que ele achou pesado, e colocou lá crítica. Aí ele se dirigindo aos nossos clientes: faça em benefício do seu próprio atendimento. Só poderemos conhecer nossas deficiências totalmente se os nossos clientes insatisfeitos reclamarem. Ajudem-nos, por favor. Então, aqui ele pede para os clientes nos ajudarem. Pessoal, aqui é a ouvidoria na veia. A ouvidoria do Bradesco nasceu em 2005, o Sr. Amador Aguiar já pensava nisso em 1968. Eu nasci em dezembro de 69, então, antes de eu nascer, o Bradesco, através do fundador, já pensava em ouvidoria, talvez mesmo sem saber que teria uma ouvidoria. Mas a importância dos consumidores, a importância dos nossos clientes e principalmente de ouvir os nossos clientes, de ser a voz dos nossos clientes. Turma, agradeço muito a atenção de todos e de todas. É um prazer enorme poder compartilhar com vocês essa experiência da ouvidoria do Bradesco, né, nesses tempos de pandemia. E fica aqui o meu nome, o meu endereço de e-mail. Se eventualmente ficaram com algumas dúvidas, a gente vai ter um momento agora de perguntas e respostas, mas fique à vontade, me mandem e-mail. Estou totalmente à disposição de vocês, porque é sempre muito bom. Eu tenho um prazer enorme de falar sobre ouvidorias como um todo, né? A do Bradesco nem se fala, então, eu tenho um carinho enorme. Estou há quase 10 anos na ouvidoria, há 7 à frente do departamento, então isso é muito bom. André, agora a bola está contigo, viu? Muito obrigado. Okay. Nairo, antes de mais nada, eu quero agradecer a você por estar aqui dividindo isso tudo com a gente. Foi super construtivo e você sempre nos agracia com disponibilidade, atenção. Então, muito obrigada. Tem um delayzinho, né, entre o YouTube, então vamos esperar um pouquinho para ver se o André... Eu quero começar a perguntar uma coisa para você. A gente falou muito do estresse da pandemia nas pessoas, como é que isso acarreta. E como é que a gente prepara os profissionais, os ouvidores, para lidar com o seu próprio estresse, porque a pandemia também existia para eles, e com o estresse de quem está sendo atendido? Olha, Angélica, na minha visão, é qualidade de vida. É a gente conseguir ter uma qualidade de vida, e isso o home office, por exemplo, trouxe muito claro, da gente poder ter um tempo para nós.
ter um tempo com a família, com os filhos, para quem tem filho, eventualmente a prática de algum esporte. E a prática de algum esporte na pandemia, em algum determinado momento, que o estresse estava alto, falando pessoalmente, falando de mim, né? Eu falei, preciso fazer alguma coisa, né? Acho que com muita gente, o home office, a gente acaba comendo demais em casa, engorda e tal, e começa o estresse pior ainda. Eu falei, poxa, não dá para sair, eu acho muito perigoso fazer qualquer coisa na rua, academia fechada, tudo. Eu não vou na rua. O que eu fiz? Eu moro num prédio. Eu comecei de máscara a descer e subir os andares do prédio. Diariamente, encerrava o expediente à noite, tem que se policiar, tem um horário para terminar. Terminou, eu ia para a escada. E com isso você ia ali aliviando o estresse, conversando com a família, né? Se distraindo com coisas que nos dê energia para a gente continuar no dia seguinte da mesma forma. Então, qualidade de vida é o caminho, Angélica. Não é fácil. Às vezes você, hoje eu não estou afim, mas tem que buscar essa força. Tem que trazer e saber que muita gente depende dessa sua energia positiva para manter tudo no seu lugar. É isso. Ok, a gente já tem algumas participações aqui no chat. A Kelly Breitman, ela comenta aqui que acredita plenamente no poder das pessoas e que é importante o alinhamento na gestão. E ela pergunta como se fazer uma ouvidoria humanizada, identificando as adversidades de acesso tecnológico de seu cliente. Kelly, obrigado pela pergunta. É muito importante, né? Como eu falei, a humanização é importante. Eu acho que o primeiro ponto é nunca abrir mão de um canal humanizado, né? Nunca abrir mão de um canal gratuito para isso, né? Tem que ter um 0800, minimamente um 0800 na ouvidoria, para poder atender os clientes e manter essa equipe lá, né? Explicar para a organização que é necessário manter esse atendimento, né? Os bancos têm uma tecnologia muito à frente. Nós aqui no Brasil somos exemplo para o mundo inteiro de tecnologia, né? Lá atrás, em época que se usava muito cheque, né? Em compensação de cheque, a gente compensava em 2 dias no Brasil inteiro, no resto do mundo levava um mês, né? E a tecnologia de aplicativos, internet bank, hoje é mais aplicativo, né? Pouca gente acaba usando internet bank. É sempre muito rápida, de um acesso muito fácil, mas é fundamental manter um canal 0800. Ele tem o custo que tem, né? Não é barato manter, mas é o custo que a humanização exige. É o custo de manter a equipe 0800 sempre vivo, precisando ouvir os nossos clientes. Isso é um diferencial? Sim. Obrigado. Ok. A Márcia Nascimento, ela é ouvidora do Cresce RJ, ela comenta que as ouvidorias têm gargalos em todas as instituições. Completa falando que ouvidorias são portas de entrada do cidadão/cliente na instituição ao dar voz aos seus questionamentos. Por isso, todo ouvidor precisa gostar de gente, literalmente. Então, ela faz esse comentário complementando. Bom comentário, Márcia. O que o senhor falou. Tem que gostar de gente, né, Márcia? Não tem jeito. Ok, então a gente está recebendo aqui mais um comentário do Bernardo Ferreira, né? Ele fala do fundador, né? O Amador Aguiar. Isso, que desde o início ele se preocupa com as críticas dos nossos clientes e para melhorar sempre. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar aqui via chat que a gente vai responder. André, vamos aproveitar que tem tanta gente também assistindo e a gente depois você divulga aí um código de desconto para quem quiser fazer nosso curso online de formação em ouvidores. A gente sabe que tem muito estudante, muita gente precisando, então depois o André disponibiliza nos comentários, tá bom, André? Ok, com certeza. Eu vou aproveitar e fazer a propaganda, viu, Angélica? Esse curso é muito bom, é muito interessante, e não necessariamente para quem vai trabalhar em ouvidoria, não. Sim. Como a Angélica falou, você tem ali conceitos importantes, né, de defesa do consumidor, desse olhar, do cuidado que tem que ter com gente. Então, eu recomendo para qualquer área que for... Atendimento. Que for ligar com gente, lidar com atendimento. Pode ser um restaurante, pode ser uma instituição financeira, pode ser qualquer tamanho de empresa pública ou privada, né?
recomendo o curso online, né? Em casa, não tem problema nenhum, de qualquer risco que possa ter. Então, recomendo, vale muito a pena o curso que é oferecido pela Berge. Obrigada, mãe. Então temos novas participações aqui. A Patrícia Souza, ela pergunta: como incentivar a autogestão na participação e entendimento de que a ouvidoria é a voz do cliente? Excelente pergunta, Patrícia. Nas instituições financeiras, a gente teve um avanço muito grande, né? Hoje, a maioria dos grandes bancos, os maiores bancos, já reportam direto ao presidente, mas no mercado como um todo, a gente percebe de algumas associações que a gente participa que não tem essa mesma relevância nas organizações. Aí a luta é um pouco maior. O que eu sugiro, né? Nós temos a matéria-prima, nós temos ali as reclamações dos clientes. Então, é importante começar escalando, né? Subindo a escada degrau por degrau. Eu acho que a gente deveria fazer um relatório explicando, pega um período, né? Primeiro semestre de 2021 até outubro de 2021. Sempre é bom comparar com algum outro ano, né? No mesmo período, para ter uma referência. E mostrar para o diretor direto da ouvidoria, vender a ouvidoria, vender a importância da ouvidoria. Olha as informações que eu tenho na mão. A gente pode melhorar o que for no modelo de negócio da empresa, público ou privado, com essas informações. E convencer o diretor direto para ele leve para a alta administração ou para a alta direção da autarquia, da empresa, público ou privada que for. E ir escalando com informação, com argumento. Aí tem que tirar um pouquinho o chapéu de ouvidor e colocar o chapéu de vendedor. E nós temos argumento de sobra para isso, né? Usar mediação internamente para mostrar a relevância da ouvidoria. É isso. Perfeito. Eu estou liberando agora o código de desconto. Já vou deixar aqui no chat. Esse seria o código. É só ter acesso ao nosso site, o www.aberge.com.br. No nosso catálogo, selecionar o nosso curso de ouvidoria. Tá? O código já está valendo. Então, recebemos mais uma pergunta aqui da Rosiane do Nascimento. Ela pergunta: quando a ouvidoria não encontra o apoio necessário da diretoria, da instituição, o que é aconselhável ser feito? Rosiane, muito interessante sua pergunta. Quando não encontra o apoio necessário, obviamente a vida já não fica um pouco mais desafiadora, mas nós somos ouvidores, são feitos desafios, ouvidorias são construídas com desafios. É possível fazer o que tiver ao nosso alcance. Aí o que eu comentei da linha de frente. Nós não conseguimos apoio aqui, nós vamos falar com a linha de frente. Vamos sugerir para a linha de frente melhorias, que é o que está ao nosso alcance. Falar: André, você está aí no atendimento, seja ele qual for, né? Olha, eu percebo que está acontecendo isso. O que a gente em conjunto pode fazer para melhorar? A ouvidoria começar a fazer conexões com as áreas da empresa, com as áreas do órgão, se for algum setor público. Começa a fazer conexão com quem está na linha de frente, né, com a outra área ali do lado, conversando, né? De novo, a mediação é muito importante, né? Gostar de gente, né? Ir lá, insistir. Olha, Angélica, a sua área aqui tem tido muita reclamação sobre isso. Vamos juntos procurar melhorar, porque tem ali o cidadão, tem ali o consumidor, tem ali o cliente que está me dizendo isso. É começar por baixo a fazer as conexões. Começar a criar a corrente, os elos dessa corrente. Dá mais trabalho, é mais desafiador, mas tem que ir ali um a um, trabalho de formiguinha. Mas eu garanto para vocês que ao longo do tempo, a hora que esse trabalho de formiguinha tiver com o formigueiro pronto, o resultado para o cidadão, para o cliente, para o consumidor, vai ser excepcional. E a ouvidoria, sim, vai conseguir mostrar ou vão perceber na alta administração, na direção, que olha, nossa, aí tudo aconteceu por quê? Porque a ouvidoria foi lá e fez tudo isso? Ótimo.
mas é um trabalho de formiguinha. Vai lá área por área, que com o tempo a gente consegue sim. Perfeito. O Wagner perguntou aqui sobre o curso. O curso, Wagner, é de certificação em ouvidoria, é de capacitação e certificação em ouvidoria, não é, todos podem fazer, não é uma coisa voltada só para bancos, não. Eu vou deixar o link direto aqui do curso, para que vocês possam ter acesso a toda a ementa do curso, tá? Não recebemos mais nenhuma participação. Angélica, se quiser, podemos encerrar. Então, Nairo, mais uma vez, muito obrigado. Fica aqui nosso agradecimento, né, de todos os participantes, parabenizando também, porque eu acho que sempre você tem uma postura muito, muito clara, muito, muito fácil de entender, até para quem não é da área, como somos nós, e sempre agrega valor até para quem não é da área. Então, muito obrigado por estar aqui hoje disponibilizando esse tempo com a gente e até a próxima. Obrigado, Angélica. Obrigado, André. Obrigado a todos e a todas que estão nos assistindo por passar essa quase 1 hora aqui. É um prazer grande, conte sempre comigo. Estou à disposição. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Tá bom. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.